na terra como é no céu. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um domingo, um culto de adoração e de louvor a Deus. Pegue a sua Bíblia, convida a sua família. Vamos participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Estamos estudando o livro de João, os milagres relatados por João no seu evangelho. E se perguntássemos para João, por que você escreveu o seu evangelho? Por que você escreveu o seu evangelho? Com qual objetivo que você registrou aí esses 8 milagres? Aí João vai responder. Jesus operou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos. Mas estes foram escritos para que criais em Cristo Jesus como Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então preste atenção, estes milagres revelados por João é para que você veja que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E se você crê em Jesus, você vai ter vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Nós teremos vida eterna, mas em Cristo Jesus nós temos o privilégio de ter vida. Aqui neste mundo, nós temos o privilégio de ter vida. Vida com qualidade de vida. Vida espiritual, vida familiar,
vida profissional, financeira. É a promessa do Senhor Jesus. É dar vida para todos nós. E quais foram os milagres relatados por João? Hoje nós vamos meditar no último milagre, João capítulo 21. Vamos lembrar os 8 milagres? João capítulo 2, em Caná da Galileia, capítulo 4, a partir do verso 46, a cura do filho do oficial do rei. Depois a cura do paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5. No capítulo 6 tem 2 milagres. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para aproximadamente 15 mil pessoas. Depois Jesus anda sobre o mar da Galileia. Ele anda sobre o mar. E Pedro anda também. Depois o 6º milagre, capítulo 9, a cura do cego de nascença. Depois o capítulo 11, lembra do capítulo 11? Qual que é o milagre? A ressurreição de Lázaro. Eu quero pedir para você, olha, decorar esses 8 milagres. Qual que é o 8º milagre? A pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa em João capítulo 21. Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em Cristo Jesus, revela-nos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, para louvor e glória do Teu nome, que a Tua palavra, que é poderosa, possa produzir vida e vida em abundância. Pai Santo, Deus eterno, que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra. Fala conosco. Em Cristo Jesus oramos com gratidão. Amém e amém. Então pegue a sua Bíblia, convida a sua família. Vamos ler os primeiros versos de João capítulo 21. João no capítulo 20, Jesus ressuscita. Lembra? Olha, João capítulo 20, a ressurreição do Senhor Jesus. Agora aqui no capítulo 21, Jesus aparece para os seus discípulos pela última vez. Vamos ler? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam, nada pescaram. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Levando a rede cheia de peixes, logo saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu?
porque sabiam que era o Senhor. E Jesus, pois, tomou o pão, deu-lhe semelhante o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E logo em seguida, Jesus aqui no verso 15, ele pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta os meus cordeiros. Tornou a lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então vamos dar uma analisada rápida aqui, neste último milagre, que aconteceu no mar da Galileia, chamado também de mar de Tiberíades, chamado também de mar de Tiberíades, que é o mesmo mar. O mar da Galileia de Tiberíades, ele tem, no tempo de Jesus ele tinha, não sei hoje como que está, mas 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Então era um mar de água doce. Tem muita gente até pensa que mar é tudo de água salgada. Não, tem mar de água doce, que é o caso aqui do mar da Galileia. É o mar da Galileia. Eu só quero falar para você a diferença de mar para oceano. Você sabe a diferença de mar para oceano? Todo mundo pensa que tudo são mares, né? Não. O mar, ele tem um limite, igual o mar da Galileia, 14 quilômetros de largura por 21 de comprimento. Agora os oceanos não. Os oceanos são interligados. É uma imensidão de água. Você sabe como chama o nosso oceano aqui, que está aqui no Brasil? Oceano Atlântico. Depois tem o Oceano Pacífico. Depois tem o Oceano Índico. Depois tem o Oceano Ártico. Antártico. Olha, são vários oceanos. São vários oceanos. E eles são interligados. Agora, mar não. O mar ele tem um limite. O mar da Galileia, o mar Vermelho. O mar ele tem um limite de extensão. Então a vida de Jesus, o ministério de Jesus, foi em torno do mar da Galileia. O mar da Galileia. Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram também irmãos, filhos de Zebedeu, todos eles eram pescadores. Natanael, Tomé, eles eram pescadores, estavam acostumados com o mar da Galileia. No capítulo 1 aqui, no capítulo 1 de João, no verso 42, Jesus, quando ele chamou Pedro e André, chamou também Tiago e João, eles estavam à beira do mar da Galileia. Então o ministério de Jesus girou em torno do mar da Galileia. Inclusive Jesus morava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litorânea, era uma cidade às margens do mar da Galileia. E Pedro também morava em Cafarnaum, André também. E o mar da Galileia fez parte da vida de Jesus. E fazia parte também da vida dos apóstolos. E tem alguns fatos interessantes
que aconteceram com Jesus e os seus discípulos no mar da Galileia. Por que Jesus exerceu domínio sobre o mar da Galileia? Porque lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos diz que Jesus é o criador dos mares, dos oceanos, das águas. Então Jesus mostrava para os seus discípulos o domínio que ele tinha sobre o mar da Galileia, para mostrar para os seus discípulos que ele é Deus, o Filho de Deus. No capítulo 6 aqui de João, Jesus andou sobre o mar da Galileia. Olha que interessante. Pedro também andou sobre o mar da Galileia, no capítulo 6. No capítulo 4 de Marcos, os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, no capítulo 4 de Marcos, lá nos últimos versos, e de repente uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo na proa do barco. E de repente os discípulos falaram para Jesus: mestre, não se te dá que pereçamos? Porque era uma tempestade violenta. Aí Jesus acordou, repreendeu o mar. E o mar se aquietou. No capítulo 4. No capítulo 8, novamente Jesus aqui em Marcos, ele faz novamente aqui um milagre no mar da Galileia. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 35 até o 41. E depois Jesus novamente opera um grande milagre no mar da Galileia. Jesus opera novamente um grande milagre no mar da Galileia. No capítulo 14 de Mateus, no capítulo 14 de Mateus, no capítulo 8 de Mateus, Jesus operou um grande milagre no mar da Galileia. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. No capítulo 14 de Mateus, Jesus anda sobre o mar da Galileia. No capítulo 6 de João, Jesus repreende no capítulo 6 a tempestade. João capítulo 6, ele anda também sobre o mar da Galileia. Jesus exerceu domínio sobre o mar da Galileia, para que os discípulos pudessem confiar nele, e não no mar da Galileia. Meu irmão, olha que interessante. Os discípulos dependiam do mar da Galileia para a sua sobrevivência. Agora Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam aprender a depender de Jesus para a sua sobrevivência. No capítulo 5 de Lucas, Jesus a pesca maravilhosa. Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa 2 vezes. Em Lucas capítulo 5, relatado só por Lucas, no capítulo 5, e relatado aqui por João, no capítulo 21. A pesca maravilhosa. E tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada. Nada. Eu quero até chamar a sua atenção para esta verdade. João capítulo 15, verso 5, abra sua Bíblia, olha. João capítulo 15, verso 5, na última parte do verso, Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Como que está a sua vida hoje? A sua vida tem sido produtiva? Ou nada tem perseguido você? Pastor, eu tento, eu trabalho, mas não consigo nada. O meu trabalho não rende. Eu não vejo o fruto do meu trabalho. A gente pode até lembrar do Salmo de número 127. É o 127, abra sua Bíblia. Salmo de número 127. Será que é o 127?
Salmo 127, olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que trabalham, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Olha, o salmista aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, as vossas vidas será vã, em vão, improdutiva. Improdutiva. Vão trabalhar, levantar de madrugada, repousar tarde, mas vai ser em vão. Se o Senhor não edificar, vai ser em vão. Se o Senhor não guardar, vai ser em vão, porque sem mim, nada podeis fazer. Lucas capítulo 5. A primeira experiência que os discípulos tiveram. Tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Não pega. Olha que coisa. Não tem coisa mais frustrante para um pescador tentar pescar a noite inteira e não pegar nada. Tempos atrás, eu gostava muito até de pescar. E era frustrante para mim não pegar nada. Os discípulos aqui no capítulo 5 de Lucas tentaram pescar e não pegaram nada. Não pegaram nada. Simão Pedro falou para Jesus, verso 5, capítulo 5 de Lucas, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Nada, foi em vão. Nada. Jesus fala para Pedro, lancem novamente as vossas redes. Verso 6, e colheram uma grande quantidade de peixes. Meu irmão, minha irmã, olha, com Jesus você vai produzir muito. Agora, sem Jesus você não vai produzir nada. E no capítulo 21, olha, aqui no capítulo 5 de Lucas, foi a chamada. Foi quando Jesus chamou Pedro, André, chamou João, chamou Tiago. Agora no capítulo 21, a mesma experiência. Eles não haviam ainda aprendido, mas que coisa. Por que eles não aprenderam? Por que Pedro falou com seus colegas aqui, olha, eu vou pescar. E Tomé também falou, o Tomé até lógico, né? O Tomé é aquele que não creu, é aquele que não teve fé. É Tomé, mas o Pedro não, Pedro, é Natanael, né? E Natanael, e também os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos. Por que eles não esperaram a ressurreição de Jesus? Sendo que Jesus falou para eles que ele ressuscitaria ao 3º dia. Por que eles se precipitaram? Por que eles foram tentar ainda depender do mar da Galileia? Que coisa, meu irmão, minha irmã. Qual que é o seu mar da Galileia? Tem muita gente que não serve a Jesus porque são apegados ao seu mar da Galileia. Eu até penso aqui que Pedro, Tomé, André, Tiago e João, o relacionamento deles com Jesus estava só na mente. Somente na mente. Somente na mente. Somente na mente. Não tinha ainda estado no coração. Apesar que a Bíblia diz aqui que João era o discípulo que Jesus amava,
Mas será que João amava inteiramente a Jesus? Faltava ainda João amar inteiramente a Jesus. João poderia ter falado com Pedro: ô Pedro, eu não vou pescar. Eu não vou. E talvez João poderia falar com Tiago: Tiago, você também não vai, viu, Tiago? Nós cremos em Jesus. Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E a qualquer hora Jesus pode aparecer. Já é domingo de manhã. Eu não vou. Eu não vou. Se você quiser ir, Pedro, você vá. Mas eu não vou. Não vou. Mas todos foram. Porque a conversão deles ainda estava somente na mente. Somente na mente. Olha, até rima, né? Somente na mente. Somente no intelecto. Tem muita gente que tem dificuldade de servir a Jesus. Por quê? Está só na mente. Por quê? Ainda não está no coração. Capítulo 22 de Mateus, verso 37. Abra sua Bíblia. Olha, capítulo 22 de Mateus, verso 37. Eu já abri aqui minha Bíblia. Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Perguntaram para Jesus qual que é o grande mandamento na lei. É como que nós deveremos nos relacionar com Deus. Diga para nós, Jesus. Aí Jesus disse no verso 37 de Mateus, capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, de todo o teu coração. O coração em primeiro lugar, olha, o coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Olha, coração e alma são até interligados, são interligados. E Jesus conclui: e amarás o Senhor também de todo o teu pensamento. Olha, coração e alma e pensamento. Mas infelizmente tem muita gente que inverte esta ordem. Não servem a Jesus porque Jesus está só no pensamento. Para você viver uma vida de fé, uma vida de milagre, de resultados, Jesus tem que estar no seu coração, na sua alma. Não pode estar só na mente, só no intelecto, não. Tem que estar no coração, tem que estar na alma. Foram pescar, porque ainda não estavam tendo uma experiência suficiente de amar a Jesus de verdade. É por isso que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Isso foi no domingo de manhã. Na quinta-feira, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Em roda de uma fogueira, e Jesus aqui ele acende um fogo, e assa pão e peixe para os seus discípulos. O quadro é parecido. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Pedro lembrou-se da quinta-feira à noite, de madrugada, quando ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro: ô Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro, você me ama mais do que os seus colegas de discipulado? Você me ama mais do que estes, Pedro? Aí Pedro falou: eu amo. Eu amo. Por que Jesus perguntou: você me ama mais do que estes? Porque Jesus, quando falou que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro abriu a sua boca no capítulo 13, no verso 37, e disse: por que não posso seguir-te agora?
por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Em todos os evangelhos, no capítulo 22 de Lucas, capítulo 14 de Marcos, capítulo 26 de Mateus, relata este episódio. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, é verdade que você me ama mais do que estes? Eu amo Jesus. Ama coisa nenhuma, Pedro. Pedro coisa nenhuma. Olha, Jesus chamou aqui Pedro de Simão. Simão era o primeiro nome de Pedro. Quando Jesus encontrou com Simão, filho de Jonas, aqui no capítulo 1, no verso 42, 43 de João, Simão era o nome anterior dele. Aí depois no capítulo 16, no verso 18, Jesus fala para Pedro: agora você vai ser Pedro, pedra, pedra, você é uma rocha, e sobre mim, esta pedra, edificarei a minha igreja. Quando Jesus ele queria puxar a orelha de Pedro, ele o chamava de Simão. Simão, você não se converteu ainda? Lembre-se que você é Pedro, você não é mais Simão. Que interessante, não? Detalhes interessantes. Você não é mais Simão, ô Simão. Meu irmão, minha irmã, quando é que você vai se converter? Quando é que você vai se converter? Quando é que você vai amar a Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente? Quando é? Quando é que você vai amar a Jesus de verdade? Dê uma pensada, dê uma analisada, responda para você mesmo. Quando é que você vai amar a Jesus de verdade? Amar a Jesus de verdade implica em responsabilidade. Você me ama, Pedro? Você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tem gente que Jesus está só no intelecto. Na mente, somente na mente, e não fazem nada por Jesus, não fazem nada, porque Jesus está só na mente. Agora, quando Jesus está no coração e na alma, aí sim, isto gera responsabilidade, isto gera comprometimento. Jesus, eu te amo de verdade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, e estou disposto a morrer por ti. Depois que Pedro teve essa experiência aqui, a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Aí sim Pedro amou a Jesus de verdade, aí sim Pedro teve uma vida produtiva, uma vida produtiva. Meu irmão, minha irmã, o que você faz? Pelo amor de Deus, o que você faz para o reino de Deus? Pastor, eu não faço nada, porque Jesus está só na minha mente. Jesus ainda não está no meu coração, na minha alma. Não está. Está só na minha mente. Eu tenho pensamentos vagos a respeito de Jesus. Meu irmão, quando é que você vai se converter de verdade? Quando é? Jesus te ama. Jesus te ama. Em todos os 8 milagres de João, nós encontramos Jesus vindo ao encontro de pessoas, ao encontro dos seus discípulos. Todos os milagres. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, ela mostra para todos nós Jesus vindo ao nosso encontro.
Os discípulos estavam tentando pescar aqui e não pegaram nada, estavam frustrados, decepcionados. Frustrados, decepcionados. Mas Jesus já estava lá esperando por eles. Olha que coisa gloriosa! Coisa gloriosa! Jesus estava lá esperando por eles. E Jesus já tinha provisão. Pão e peixe assado. Meu irmão, minha irmã, entenda que Jesus te ama. Entenda. A graça do Senhor Jesus está vindo agora ao seu encontro, ao encontro da sua família. A graça do Senhor Jesus é fundamentada no seu amor, na sua bondade, na sua benignidade, no seu perdão. Jesus está vindo agora e dizendo para você: meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Jesus está dizendo agora. Olha que coisa gloriosa. Sem mim, nada podeis fazer. Você tem duas opções. Continue sem Jesus e sem nada. Continue. Ah, pastor, mas eu tenho uma boa casa aqui, eu tenho um bom carro aqui, tenho 2 carros, tenho um dinheiro no banco, eu tenho, viu, Jesus? Eu tenho. Tem coisa nenhuma. Quando você partir aqui desse mundo, você não vai levar nada. Nada, 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 nada e nada. E depois na eternidade você não vai ter nada. O que você vai ter na eternidade? O lago que arde com fogo e enxofre. Na eternidade você vai ter o inferno. Misericórdia, pastor. Mas é verdade. É verdade. É o que a Bíblia diz. Agora, se você tiver uma vida produtiva com Jesus aqui, Jesus vai te abençoar aqui. E Jesus vai registrar lá no céu tudo aquilo que você fizer aqui. Aí depois na eternidade, você vai ter tudo em Cristo Jesus. Você vai estar com Cristo Jesus por toda a eternidade. Eu quero orar por você. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão pela Tua palavra, que é rica, maravilhosa, poderosa e grandiosa. Que a Tua palavra possa produzir mudança de vida. Que a Tua palavra possa nos induzir, Pai, a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Não simplesmente na mente, não simplesmente no intelecto, mas que possamos amá-lo verdadeiramente, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai Santo, Deus eterno, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua proteção, que o Teu amor permaneça e prevaleça em cada coração. Em Cristo Jesus oramos com gratidão. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.